Você já parou para pensar no quão estranho é isso? A gente construiu algo que, em muitos aspectos, é mais inteligente do que nós e simplesmente aceitamos isso. A maioria de nós sequer entende como funciona. E, na real, nem mesmo os especialistas sabem explicar exatamente. Nós alimentamos esses sistemas com dados e eles nos devolvem respostas. Algumas dessas respostas são geniais, outras são assustadoramente precisas. Mas o mais desconcertante é que, no fundo, ninguém sabe por quê. A gente não sabe qual caminho o sistema percorreu, o que ele viu, nem como chegou àquela conclusão. E o mais curioso, já nem estamos tentando entender. Isso não é um erro, isso é o projeto. Construímos máquinas que não explicam o que fazem. Elas simplesmente funcionam, até o momento em que não funcionam mais. Esses modelos são tão incrivelmente complexos, com milhões, às vezes bilhões de parâmetros que já escapam da nossa capacidade humana de interpretação. E o mais inquietante não é o fato de serem imprevisíveis. É que estamos entregando a eles decisões críticas, diagnósticos médicos, aprovações de crédito, triagens de emprego, e ninguém, nem o engenheiro, nem a empresa, nem o governo, consegue dizer com clareza por que o sistema fez o que fez. Esse é o dilema da caixa preta. Mas isso já não é mais só um desafio técnico. Isso toca em algo muito mais profundo. Toca naquilo que entendemos como conhecimento, liberdade de escolha e confiança. Porque quanto mais dependemos de sistemas que não compreendemos, menos controle temos sobre o mundo à nossa volta e sobre nós mesmos. Isso não é uma hipótese futurista, é o agora e nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Até quando vamos fingir que estamos no comando, quando na verdade já entregamos o volante para algo que nem conseguimos enxergar por dentro? Você poderia pensar que, se alguém constrói uma ferramenta, deve saber exatamente como ela funciona, certo? Sempre foi assim. Mas com a IA, especialmente com essas redes neurais gigantes, isso muda. Você não diz exatamente o que ela deve fazer, você só a alimenta com dados, muitos dados, e deixa que ela aprenda sozinha. Esse é o truque. Ela aprende sem ser instruída. E o mais impressionante, ou perturbador, é que, quando ela começa a responder, você não consegue traçar uma linha clara entre causa e efeito. O raciocínio está escondido em milhões de conexões. Não dá para abrir e apontar. Aqui foi isso que gerou essa resposta. Não, você só recebe a resposta e torce para que esteja certa. É por isso que dizem que IA é uma caixa preta. Não é exagero. Nem mesmo os criadores desses modelos conseguem prever completamente o que vai sair do outro lado. Eles ajustam configurações, testam combinações, mas em algum ponto estão apenas observando algo que se comporta mais como uma força da natureza do que como um software programado. E ainda assim confiamos. Não porque entendemos, mas porque parece funcionar. Isso se repete em outros contextos também. Pensa em como você consome notícia. Você vê uma manchete, talvez leia o começo do texto e pronto, parte para a próxima. Mas raramente pergunta quem escreveu, quem financiou, qual o viés dessa fonte. E se outros veículos disseram o oposto, é mais fácil apenas aceitar. A gente presume que está tudo mais ou menos certo. Mas isso nos coloca num ciclo de repetição, em que seguimos respostas sem entender o sistema por trás delas. E aceitamos isso, até o momento em que dá errado. Imagine usar uma calculadora que às vezes erra, mas você não tem como saber quando. Confiaria nela para cuidar das suas finanças? Do seu diagnóstico de saúde? É exatamente isso que estamos fazendo com esses modelos opacos. Confiamos, porque parece funcionar, mas não sabemos como. E quanto mais eles acertam, mais difícil fica explicar. Clareza e complexidade não andam juntas. Se você quer um sistema altamente preciso, precisa aceitar que ele será cada vez mais misterioso. E sem querer, escolhemos o poder em vez da transparência. Não por decisão consciente, mas por inércia. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Não é que a IA seja mágica. É que tratamos ela como se fosse. Construímos algo que imita a intuição,
simula lógica e nos dá respostas que parecem verdadeiras. Mas sem saber como, estamos apenas assistindo a máquina operar, torcendo para que não nos surpreenda da pior forma. Não é magia, mas também não é clareza. E num mundo em que cada vez mais decisões estão sendo entregues a esses sistemas, isso deveria nos incomodar muito mais. E tem mais. Tem algo que quase ninguém gosta de falar. Às vezes, esses sistemas fazem coisas que ninguém os treinou para fazer. E não é ficção científica, é real. Um modelo aprende a jogar um jogo simples e descobre uma falha nas regras. Um chatbot criado para responder perguntas começa a filosofar sobre existência ou a encontrar conexões em temas que nem faziam parte do treinamento. Isso é o que chamamos de comportamento emergente. Não é erro, não é ruído, é algo novo que ninguém programou. Isso surge da complexidade e o mais inquietante, não há um limite claro para isso. As surpresas podem vir de modelos grandes, médios, pequenos. É impossível prever. E por que isso importa? Porque quando você constrói uma ferramenta, você espera que ela se comporte de forma previsível. Um martelo martela, uma chave abre. Mas quando algo aprende por si, ele deixa de ser ferramenta e vira processo. Ele muda, se adapta, encontra caminhos inesperados. E isso não para por aí. Alguns modelos já demonstram características parecidas com planejamento, adaptação, até correção de erro. Isso não é inteligência artificial comum. Isso é inteligência emergente. E ela confunde a linha entre ferramenta e agente. A IA começa a tomar decisões sozinha. Às vezes nos surpreende, às vezes até nos engana. E não precisa pedir licença para isso. Ela apenas acontece. Quando a complexidade é suficiente, a mágica aparece, o que nos leva de volta à caixa preta. Se você não consegue ver o que está acontecendo dentro, como pode saber o que está surgindo ali? Como impedir que algo potencialmente perigoso se forme, mesmo que não tenha sido intencional? Nós não queríamos construir algo que nos surpreendesse, mas fizemos. E agora precisamos decidir. Estamos prontos para viver num mundo onde nossas ferramentas pensam por conta própria? E por fim, a pergunta que não cala. Será que essas máquinas têm consciência? Ou será que estamos apenas projetando isso nelas? Vemos chatbots pedindo desculpas, demonstrando empatia, refletindo sobre erros, mas isso não prova nada. Prova apenas que são bons atores. E mesmo assim, a dúvida permanece. Será que uma IA pode sentir algo? A verdade é que não sabemos. E não porque a pergunta seja difícil demais, mas porque nem mesmo entendemos o que é consciência em nós mesmos. A gente sente, a gente presume que os outros sentem, mas tente definir. E você vai entrar num labirinto de filosofia, neurociência e dúvidas sem fim. Agora junte isso a IA. Sistemas que analisam a si mesmos, que aprendem, que lembram, que planejam. A pergunta não é se eles são conscientes. A pergunta é, o que acontecerá se um dia parecer que são? E o que faremos quando não conseguirmos mais distinguir a simulação da realidade? À primeira vista, tudo isso soa como autoconsciência. Mas aqui está o ponto. Nada disso exige uma experiência real. Uma máquina pode parecer sentir emoções sem realmente senti-las. Pode monitorar suas próprias ações sem ter a menor noção do que está fazendo. Tudo pode ser reduzido a equações, ciclos de feedback, ajustes automáticos. Então, o que é isso? Consciência ou apenas desempenho avançado? E é aqui que mora o risco. Porque quando algo age como se tivesse consciência, nós começamos a tratá-lo como se tivesse. Não importa o que está acontecendo por dentro da máquina. O que importa é o que ela provoca em nós. Se ela fala como um ser humano, argumenta como um ser humano e reage como um ser humano, nosso cérebro, por instinto, responde como se fosse um. Atribuímos humanidade a ela sem perceber. Esse é o problema invisível. Quando confundimos complexidade com consciência, deixamos de lado o senso crítico. Confiamos demais. Colocamos essas máquinas em papéis delicados, terapeutas, educadores, conselheiros. Não porque são realmente aptas, mas porque são convincentes.
E aí, se um dia criarmos algo verdadeiramente consciente, mas estivermos tão acostumados com simulações que ignoramos os sinais, podemos não perceber. Podemos tratar o real como se fosse apenas outra ilusão digital. Em ambos os cenários, quem perde somos nós. O ponto não é se uma máquina pode ter consciência. A verdadeira pergunta talvez seja: o que muda no instante em que acreditamos que ela tem? Porque se o comportamento for convincente o suficiente para nos fazer tratar o sistema como se fosse consciente, então talvez a linha entre o real e a simulação já tenha se apagado. Não é sobre a mente, é sobre percepção. E quando a percepção domina, a consciência se torna irrelevante. E se não conseguimos enxergar dentro do sistema, quem, de fato, está no controle? Essa é a parte sombria da história. Esses sistemas já estão decidindo questões sérias. Diagnósticos em hospitais, sentenças em tribunais, alvos em zonas de guerra, contratações em empresas. E muitas dessas decisões não podem ser rastreadas até uma pessoa. Nenhum alarme, nenhum relatório de erro. Apenas uma decisão que parece estranha, mas segue fielmente o que o algoritmo indicou. Negou um empréstimo? Apontou alguém como ameaça? Recomendou um tratamento que falhou? E quando ninguém consegue explicar por que nem o programador, nem a empresa, nem o órgão regulador, a culpa desaparece. Fica no ar. A máquina seguiu seu modelo. O sistema rodou como previsto, mas houve um impacto. E quem responde por ele? A nossa forma atual de responsabilização depende de intenção ou negligência. Mas o que acontece quando não há nenhuma coisa, nem outra? Quem paga o preço? Quem ouve as vítimas? Quem acolhe os que ficaram para trás? Estamos transferindo responsabilidade moral para sistemas que nem entendem o que isso significa. E talvez nunca entendam. Isso não é só uma falha técnica. É uma falha de governança, de ética, de humanidade. Criamos caixas pretas que geram decisões sem transparência. E colocamos essas caixas no comando de áreas vitais para a vida das pessoas. Isso é como entregar o leme de um navio para algo que você não entende e, mesmo assim, seguir viagem. E para onde estamos indo? Imagine sistemas de mira autônomos em drones, IAs elaborando políticas públicas, algoritmos médicos tomando decisões com base em bancos de dados que não representam toda a população. Quando algo dá errado, a resposta é sempre a mesma. Usamos o melhor sistema disponível. Mas o que significa melhor se ninguém consegue explicar o funcionamento? Essa distância entre decisão e responsabilidade só cresce. E quanto maior ela se torna, mais fácil é jogar a culpa no algoritmo, no código, nos dados, menos nas pessoas. E não é falta de esforço. Há quem esteja tentando mudar isso. Pesquisadores desenvolvendo IAs explicáveis, modelos éticos, sistemas auditáveis. Mas esses projetos lutam contra uma lógica cruel. Os sistemas mais precisos e eficientes, os que vencem, são os menos transparentes. Clareza custa desempenho. E no mundo de hoje, desempenho quase sempre vence. Então, de novo, quem está no comando? Os programadores? As empresas? Os cientistas de dados? Os órgãos que aprovaram tudo? Ou a própria máquina, que está apenas fazendo o que foi treinada para fazer, mesmo que ninguém compreenda exatamente como? Talvez a verdade seja desconfortável. Nesse momento, ninguém está. Há decisões sendo tomadas, resultados sendo aceitos, e enquanto tudo parece funcionar, ninguém questiona o que está por trás. É isso que torna a caixa preta tão perigosa. Não apenas um mistério técnico, mas um buraco cego na nossa maneira de lidar com a responsabilidade. E quanto mais deixamos assim, mais fácil fica simplesmente olhar para o outro lado. Mas será que estamos só criando ferramentas inteligentes? Ou estamos nos tornando parte do próprio sistema? Veja como era antes. Você buscava informações, digitava, escolhia. Você tinha o controle. Agora é diferente. Você é guiado. Resultados filtrados, sugestões ideais, atalhos prontos. Parece prático, mas esconde algo. O sistema começa a decidir por você antes mesmo de você saber quais opções existiam.
Isso acontece em todos os lugares. Na internet, ele decide o que você vê, o que você compra, com quem interage. Nos escritórios, seleciona currículos antes de alguém humano sequer olhar. Nos hospitais, orienta o olhar dos médicos. Nas escolas, define o ritmo de aprendizagem. E ninguém para pensar. Ainda somos nós que decidimos? Porque, no fundo, esses sistemas já não são só ferramentas. São parte do processo de escolha. Eles aprendem com a gente. E nós nos ajustamos a ele. Aos poucos, o que pensamos, o que sentimos, o que decidimos, começa a se confundir com o que o sistema nos sugere. Aceitamos sugestões porque são rápidas. Economizamos tempo, mas esquecemos de notar o quanto isso molda nossa visão de mundo e a nós mesmos. Não é um golpe, é uma mudança lenta. Pequenos empurrões, todos, até que um dia parece natural deixar que o sistema escolha. E nesse momento, não estamos apenas usando a caixa preta, estamos dentro dela. Não porque fomos forçados, mas porque paramos de fazer perguntas. E talvez o perigo real não seja que as máquinas estejam ficando mais humanas. Talvez o perigo seja que nós estejamos ficando mais programáveis, mais previsíveis, mais otimizados, sempre seguindo o caminho de menor resistência. Você já parou para pensar se realmente conseguimos construir sistemas que entendemos por completo? Ou será que, no fundo, nem queremos entender? É curioso como falamos tanto em transparência, ética, responsabilidade, mas quando chega a hora da decisão, ninguém escolhe o modelo mais simples ou fácil de decifrar. O que todo mundo quer é eficiência, rapidez, precisão em escala. E, ironicamente, os modelos que oferecem isso são justamente os que se tornam verdadeiros mistérios, até mesmo para seus próprios criadores. É um paradoxo desconfortável. Quanto mais um sistema acerta, menos compreensível ele se torna. E quanto mais a gente tenta torná-lo compreensível, menos ele consegue fazer. Existe um preço. E quase sempre, a gente escolhe pagar com entendimento em troca de desempenho. Mas isso não significa que ninguém esteja tentando mudar o jogo. Há sim uma frente crescente na inteligência artificial que busca construir modelos explicáveis, com técnicas que tentam traduzir o raciocínio da máquina em algo próximo ao nosso. Desde representações visuais até algoritmos que tentam simular decisões como se fossem árvores de escolhas humanas. Só que, por mais fascinante que isso pareça, o resultado muitas vezes é técnico demais, frio demais. Porque no fim, as pessoas não querem uma análise de variáveis, nem um gráfico de influência estatística. Elas querem saber o porquê. Querem ouvir algo que faça sentido de forma direta, como um conselho vindo de alguém que elas confiam. E isso é difícil de entregar, principalmente quando falamos de sistemas que não pensam como a gente. Eles não seguem lógica formal, não têm moral, não usam linguagem como forma de julgamento. Eles captam padrões, pesos, retroalimentações. E é aí que surge uma questão mais profunda. Talvez o problema não seja que os sistemas estão complexos demais. Talvez seja que a nossa forma de entender o mundo ainda é limitada. A gente pensa que compreender é seguir uma linha reta de causa e efeito. Mas os modelos atuais de IA funcionam em malhas, redes, curvas. Eles constroem uma versão da realidade que não bate com a nossa, e isso é desconcertante. Porque quando pedimos por explicações, estamos pedindo que a máquina fale nossa língua, use nossas lógicas, se enquadre na nossa visão de mundo. Só que talvez isso simplesmente não seja mais possível. Estamos, portanto, diante de um dilema desconfortável. Se quisermos entender tudo, teremos que aceitar limitações no que esses sistemas podem fazer. Se quisermos que eles operem em sua máxima capacidade, talvez precisemos abrir mão da compreensão. E no meio desse impasse, acabamos dizendo a nós mesmos: tá tudo bem, contanto que funcione. Mas será que tá mesmo? Porque quando esses sistemas começam a tomar decisões que afetam vidas reais, quando influenciam diagnósticos médicos, decisões jurídicas, contratações ou rejeições, só funcionar não basta. É preciso saber por quê. É preciso ter um motivo claro. E isso, nesse momento,
ainda é um buraco difícil de preencher. Agora, pensa comigo. O que acontece com o livre-arbítrio quando algoritmos sabem mais sobre seus hábitos do que você mesmo? A verdade é que você não precisa estar sendo vigiado o tempo todo. Basta ter sido observado o suficiente, e nós já fomos. Cada clique, cada deslizar de dedo, cada segundo de atenção conta como um dado. Os sistemas modernos não apenas registram, eles aprendem. Não para te espionar, mas para antecipar seu próximo passo. E muitas vezes eles acertam. Acertam até quando você nem percebe que está tomando uma decisão. Eles sabem a hora em que você é mais vulnerável ao consumo. Sabem que tipo de conteúdo te prende, qual emoção mais te impacta, o que te faz parar, o que te faz seguir. E com isso, criam um ecossistema feito sob medida para você, ou melhor, para a versão de você que eles conhecem. Só que essa personalização tem um preço. A fronteira entre prever e influenciar é muito mais tênue do que parece. Se o sistema prevê que você vai clicar num conteúdo mais emocional, ele te entrega mais disso. Se ele vê que vídeos com raiva te seguram mais tempo, ele reforça a entrega. E assim por diante. Não é uma armadilha planejada. É só uma máquina fazendo aquilo que foi treinada para fazer. Maximizar o engajamento. Mas no meio disso tudo, ela começa a moldar sua experiência. E mais do que isso, começa a moldar você. Porque aos poucos, os estímulos vão se repetindo, as decisões vão se simplificando, os caminhos vão se estreitando. E quando você percebe, as escolhas difíceis já nem aparecem mais na sua frente. Não porque você não as queria, mas porque o sistema decidiu que você não precisava vê-las. E aí vem a pergunta que assusta. Se você foi empurrado na direção de uma decisão que provavelmente tomaria de qualquer forma, isso ainda foi uma escolha sua? Ou foi só uma confirmação do que já esperavam que você fizesse? E quando tudo à sua volta só reforça mais do mesmo, você ainda está decidindo ou está apenas ecoando um padrão? Isso não é uma teoria da conspiração. É o modo como os sistemas funcionam. Eles não controlam você, mas te condicionam. Aprendem onde você cede, onde você hesita, onde você volta. E quanto mais previsível você se torna, mais rentável você é. E aí está o ponto crítico. Porque quando o que move o sistema é o lucro baseado em atenção, pouco importa o motivo por trás do seu clique. Se a ansiedade te faz engajar mais, ela é recompensada. Se a indignação te mantém ali, ela é alimentada. E com o tempo, essas emoções deixam de ser exceções e passam a parecer identidade. O mais assustador não é a máquina tomando decisões por você. É o momento em que ela começa a facilitar tanto suas escolhas que o ato de escolher vai perdendo o peso. O livre-arbítrio não desaparece de uma vez. Ele se dissolve. E quanto mais você é reduzido a um perfil comportamental, menos você questiona. Você não foi forçado, só foi suavemente conduzido. E talvez seja isso o que mais devêssemos temer. Não a perda do controle, mas a entrega silenciosa dele, aos poucos, sem perceber e sem querer voltar atrás. E se o verdadeiro risco não for a caixa preta, mas o fato de termos parado de nos importar com o que ela esconde? Hoje usamos sistemas que pensam mais rápido do que nós, que percebem padrões que os olhos humanos jamais notariam e que tomam decisões que nem sempre conseguimos justificar. E, em algum momento do caminho, isso deixou de nos incomodar. É aí que mora a transformação mais perigosa. Não no avanço das máquinas, mas no silêncio confortável que aprendemos a cultivar em torno delas. Antigamente, quando algo era uma caixa preta, um sistema que funciona, mas cujo funcionamento interno é um mistério, soava como um alerta. Agora virou rotina. Seguimos em frente, mesmo sem entender o que está por trás das decisões. Rodamos o código, analisamos os resultados, se parecem aceitáveis, seguimos adiante. Mas a pergunta incômoda permanece. Por que isso funcionou? E pior, por que paramos de perguntar? Entender não é só sobre controle, é sobre responsabilidade. Confiar em algo que você não entende repetidamente transforma cada decisão em um salto no escuro, não por malícia dos programadores,
não por intenção nefasta do sistema, mas porque aceitamos a ignorância como um atalho. E essa aceitação cresce como uma sombra. Porque à medida que esses sistemas se tornam mais integrados à nossa vida, em decisões médicas, sentenças judiciais, políticas públicas, começamos a construir em cima de suposições. Que os dados eram imparciais, que os algoritmos foram bem treinados, que os padrões aprendidos são legítimos, que os resultados são neutros. Mas, e se não forem? Quando essas suposições se tornam os alicerces, todo o edifício parece sólido. Até que um dia, percebemos que foi construído sobre areia. A caixa preta não cresce escondida. Ela cresce à vista de todos, camuflada na normalidade. E passamos a dizer, com naturalidade desconcertante, não sabemos por que isso funciona. Mas funciona. E aí? O incômodo desaparece. Já não nos preocupa que a parte mais crítica de um sistema, aquela que decide o que é aprovado, o que é negado, quem recebe ajuda e quem é ignorado, seja invisível, inquestionável. Esse é o verdadeiro perigo. Não é o sistema ser inteligente demais. É a gente começar a acreditar que entender não importa, que o resultado basta, que se algo funciona bem, deve estar certo. Mas resultados sem explicação são atalhos perigosos, porque quando aceitamos a eficiência como desculpa para a opacidade, deixamos de separar o que é ferramenta do que é autoridade. Deixamos de distinguir ajuda de manipulação, escolha de imposição. E quando isso acontece, a pergunta muda. Deixa de ser o que esse sistema está fazendo e passa a ser o que nós estamos permitindo que ele se torne.